Olá, eu sou a professora Alana. Sejam todos bem-vindos à nossa oitava aula de ciências para o quarto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar as misturas. E aí, vocês sabem o que é mistura? Acho que sim. A mistura é um conjunto com diferentes substâncias. E fazer misturas é um procedimento rotineiro em nossas vidas. Como, por exemplo, quando nós juntamos o arroz e o feijão, quando nós fazemos um suco. Isso são misturas. O ar que respiramos e a água que consumimos também são exemplos de misturas do nosso cotidiano. O ar, ele é formado pelo quê? Por gases, gás oxigênio, pelo gás carbônico e entre outros gases. Na água estão dissolvidos sais minerais e também gases. Na natureza, existem substâncias que podem se misturar e se dissolver em outras substâncias. A esse tipo de mistura, damos o nome de mistura homogênea, pois nela não é possível distinguir ou diferenciar as substâncias que foram misturadas. Quando misturamos o leite e um pouco de achocolatado dentro de um copo, nós podemos ver que o achocolatado ele se dissolve no leite, pois o leite muda de cor. E além disso, no caso do leite com achocolatado, ao levarmos a mistura à boca, nós podemos sentir o seu sabor. O mesmo acontece com a água. Existem diversas substâncias que se dissolvem na água. Algumas dessas substâncias, elas vão modificar a cor da água quando dissolvidas nelas. E outras substâncias não alteram a sua cor quando misturadas. É o que acontece, por exemplo, se misturarmos água e um pouco de sal. Nós não vamos perceber mudança na cor da água. Porém, se provarmos um pouco dessa água, nós vamos sentir o sabor do sal. Se misturarmos água e um pouco de açúcar também não vamos ver diferença na cor da água, mas podemos sentir a diferença ao provar a água. Então, o ar, como eu já falei, também é um exemplo de mistura homogênea, pois ele é composto pela mistura de vários gases. E o principal componente é o gás nitrogênio. Ele corresponde, gente, a mais da metade do ar que respiramos. Mas existe também o oxigênio, que é indispensável à nossa sobrevivência, e também pequenas quantidades de outros gases. Também está dissolvido no ar o vapor de água, gás carbônico, gás metânico, entre outros. Misturas heterogêneas. Na natureza e também no nosso dia a dia, existem substâncias que elas não se misturam completamente. Então, nesses casos, nós dizemos que a mistura apresenta mais de uma fase, ou seja, é possível reconhecer as substâncias que foram misturadas. Esse tipo de mistura recebe o nome de mistura heterogênea. Se pegarmos, por exemplo, água e areia e colocarmos em um mesmo recipiente, é possível que a gente consiga identificar a água e a areia, diferente de quando misturamos água e sal. O mesmo acontece quando misturamos água e óleo. Essas substâncias, elas também não se misturam completamente. O óleo, ele ficará por cima da água. E essa mistura, portanto, apresenta duas fases. Uma que é a água e a outra que será o óleo. Algumas substâncias, elas podem se dissolver em determinados líquidos e outras não. Assim, nós podemos dizer que as substâncias, elas têm nível de solubilidade diferentes. Por exemplo, o sal, ele mistura-se bem à água. Portanto, podemos dizer que o sal, ele é solúvel em água, porque ele se dissolve na água. O café, ele é considerado pouco solúvel em água, pois ele se mistura pouco a ela. A areia, ela é insolúvel em água, pois ela não se mistura com ela.
Obrigada pela atenção. Essa era a nossa aula de hoje. Se ficaram com dúvida, vejam o vídeo novamente. Eu vou deixar algumas imagens para vocês.